Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos, regozijemos nele. Sou o pastor Fernando Tomás, da Demício Tijuca. Quero deixar o meu abraço ao nosso amado pastor Ivan Lemos, a sua esposa, a pastora Márcia Lemos, e também aos demais pastores das igrejas de Mission, aos membros da nossa igreja, aos nossos diáconos, obreiros, líderes, e a cada pessoa que nesta manhã está nos dando a alegria da sua presença aqui assistindo essa maravilhosa aula, que durante o mês de setembro temos falado sobre a presença de Deus. Pastora Maria Barbosa tem ministrado lições maravilhosas e hoje não será diferente, será uma lição abençoadora que vai com certeza alegrar o seu coração e fortalecer a sua vida espiritual, porque Deus deseja que andemos em sua presença e deseja manifestar a sua presença em nós e através de nós. E isso é maravilhoso, sabermos disso. Por isso é tão importante que você assista toda a aula. Não é uma aula muito longa. A pastora Maria Barbosa tem sido muito abençoada e também na sua dinâmica, na sua palavra, uma palavra profunda, né, que em tão pouco tempo acrescenta tanto às nossas vidas. Que Deus continue abençoando a vida da nossa amada pastora. Queridos, nós queremos nessa manhã orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida um domingo de bênção e de milagre. Eu creio nisso, eu declaro sobre vocês. E não esqueça de, quem sabe, nesta noite, estar nos visitando em uma das nossas igrejas de Mission, lá no Engenho Novo, no Recreio dos Bandeirantes ou em Nova Friburgo. Os endereços têm passado na abertura dessa aula e também no final da aula passará os endereços das nossas igrejas. Você será muito bem-vindo e nós receberemos você com um carinho muito grande. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, eu quero declarar nesta manhã de domingo toda a sorte de bênçãos para cada vida que está nos assistindo. Oh Pai, eu declaro, Deus, cura, milagres acontecendo, soluções. Oh Pai, intervenha nessa manhã em cada vida e abençoa cada família. Abençoa também a tua serva que estará ministrando a tua palavra nos nossos corações. Que seja uma manhã de bênção e de milagres em nome de Jesus. Que Deus abençoe abundantemente em nome de Jesus. Pastora Maria Barbosa.
Graça e paz do Senhor, bom dia, que o Senhor te abençoe, querido, seja bem-vindo à nossa EBD Online, a paz do Senhor, pastor Ivan e pastora Márcia, você que está aqui nessa manhã, Deus tem bênçãos para a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Amados, nós estamos aí na série A Presença de Deus, hoje é o último domingo da série, nesse mês de setembro, e nós falamos, essa é a quarta aula, na primeira aula a gente falou sobre o perigo de perder a presença de Deus, falamos que o pecado é o causador da perda da influência da presença de Deus, da presença ativa de Deus. Falamos na segunda aula, e na primeira nós falamos a necessidade de arrependimento, estão lembrados disso? Na segunda aula a gente falou sobre as causas que produzem a presença de Deus, que trazem a presença de Deus. Falamos sobre o compromisso com Ele, com a palavra, com a oração, com a obediência. Falamos sobre o amor a Deus, o amor ao próximo e sobre uma vida zelosa, ordem e organização para tudo, né? E na aula passada a gente falou sobre os efeitos da presença de Deus. O que ela promove, né? Por que a presença de Deus é tão importante nas nossas vidas? A gente viu que ela pode ser percebida e que a presença de Deus, ela traz alegria, ela traz paz, descanso. Aleluia, ela traz segurança, ela levanta o nosso ânimo, ela nos dá poder e nos protege dos ataques do inimigo. Ela nos guia na direção certa e a presença de Deus produz milagres. Isso tudo a gente viu no domingo passado. E essa é a quarta e última aula sobre esse tema. É claro que a gente não exauriu o tema, é importante que você entenda isso. Os temas da palavra de Deus se renovam sempre, mas a gente destaca algumas coisas e traz para falar. Daqui a um tempo a gente volta no mesmo assunto e sempre haverá algo novo para ser colocado. E hoje nós vamos fechar essa série, A Presença de Deus, falando sobre a presença do próprio Deus em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Então vai ser uma aula rápida, viu? Prometo para você. Vamos lá? Vamos falar um pouco? Então a presença de Deus, nós vimos que ela é a vida do próprio Deus em nós. Na antiga aliança, Deus não morava no homem. Deus não habitava no homem. A Bíblia diz que a presença de Deus vinha sobre as pessoas, determinadas pessoas, para fins específicos. Mas Deus não habitava no homem. Quando Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos salvou, ele nos garantiu que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o outro Consolador. Lembra do outro Consolador no grego allos? Paracletos, outro Consolador, ou seja, um Consolador igual a mim. É isso que Jesus queria dizer. E ele diz, eu vou mandar outro igual a mim, para morar em vocês, para habitar em vocês. E esta pessoa é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, que é Deus, nós já vimos isso, já estudamos aqui sobre a doutrina do Espírito Santo, vimos que ele é Deus, ele é a manifestação da vida de Deus em nós, ele é o próprio Deus. Então a Shekinah, que a gente já viu aqui, que a Shekinah é a glória manifesta de Deus, a Shekinah, a glória de Deus, está ligada à permanente vida de Deus em nós. Diga comigo, permanente vida de Deus em nós. Então a Shekinah é a vida permanente de Deus. É Deus agindo em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Amados, quando o Espírito Santo tem a liberdade de agir na nossa vida, nós seremos direcionados por Deus para tudo que fizermos aqui nessa terra. Você crê nisso? É a presença de Deus em nós. Escute, Deus não está somente conosco, Deus habita em nós. É diferente. Sabe, habita, o do grego, quando a gente vai lá no verbo grego, habitar no grego significa que é alguém que está em nós e que tem autoridade de proprietário. Olha isso. O proprietário, ele faz o que ele quer, ele troca as coisas de lugar, ele tira o que não tá bom, ele coloca coisas novas, ele refaz, ele faz, acontece, porque ele habita. O habitar no grego é diferente de uma moradia temporária. Por exemplo, você aluga, compra umas diárias no hotel e fica lá por um tempo. Você mora no hotel provisoriamente, mas você não pode mudar as coisas. Você não pode trocar os móveis de lugar. Você não pode mandar tirar os móveis, botar outros móveis que você queira, porque ali não é a sua casa, não é a sua propriedade. E isso é morar temporariamente. Mas a palavra grega para habitar significa
que é aquela pessoa que está ali permanentemente e que tem autoridade de proprietário, ou seja, pode fazer mudanças. E eu declaro que Deus, o Espírito Santo, ele habita em nós, é o que a Bíblia diz, e ele tem autoridade para fazer as mudanças que ele precisar na nossa vida. Aleluia! Você crê nisso? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus, ó, 1 Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos templo do Espírito Santo, templos de Deus, ele está conosco e ele habita, ou seja, ele tem poder, autoridade de proprietário. Diga aí comigo, Deus tem autoridade de proprietário da minha vida. Ele tem poder de proprietário da sua vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, habita com poder de proprietário, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então eu descubro que a presença de Deus habita em mim permanentemente e que Deus tem poder sobre a minha vida, porque Jesus já me comprou, então ele tem poder de propriedade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você pode dizer aleluia? Aleluia! Então nós somos propriedade de Deus. O Espírito Santo habita em nós, logo a vida de Deus habita em nós. Isso é tão sério. Porque Deus, ele não quer só habitar como dono proprietário. Ele quer ter uma atividade verdadeira na nossa vida. Deus quer ter uma ação permanente em nós. Mas a gente precisa deixar essa presença ativa de Deus, essa glória de Deus pela pessoa do Espírito Santo, precisa de liberdade para dizer o que nós precisamos, o que temos que tirar, colocar, como é que temos que fazer, o que temos que dizer. Você está preparado para ser conduzido pelo Espírito Santo, que habita em você como proprietário da tua vida, para dizer para você o que você precisa, para mudar você, para te ajustar. Deus pretende fazer isso, Deus deseja fazer isso. A presença de Deus em nós, produz mudanças profundas, se ela estiver ativa. É o que eu falei aqui. Se Deus tem liberdade para agir, a presença dele está ativa em nós. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui, olha, Efésios, capítulo 5, versículo 18. Estou chegando lá. Efésios, capítulo 5, versículo 18, todo mundo conhece, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a Bíblia está dizendo que eu preciso, veja, o Espírito Santo habita em mim, mas a Bíblia está dizendo que para que o Espírito Santo seja atuante na minha vida, eu preciso me encher dele. E sabe essa expressão, encher-se do Espírito, significa, escuta, viver sob a influência do Espírito Santo. Sob, debaixo da influência. Então o Espírito Santo está acima, ele habita em nós e nós temos que viver debaixo da influência do Espírito Santo. E então eu saberei que a presença de Deus está atuando de forma real na minha vida, amém? Aleluia! Quando estamos sob a influência do Espírito Santo, a presença de Deus, então ela está ativa em nós. Vamos ver aí 4 consequências, bem rápido. 4 consequências da presença de Deus em nós através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo tiver liberdade para agir na nossa vida, haverá consequências. Então a primeira consequência, vamos lá ver a primeira? Nossas atitudes glorificarão a Deus. Fala aí comigo, nossas atitudes glorificarão a Deus. Tá pronto para agir de forma que glorifique a Deus? O Espírito Santo vai nos capacitar a fazer isso com a sua presença ativa. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ó: e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então as tuas obras precisam espelhar a glória de Deus. As tuas obras precisam estar carregadas de ação de graças a Deus. E é isso que o Espírito Santo faz. Nos ajuda a fazer obras que glorifiquem a Deus. E isso é a presença de Deus ativa em nós. Quando a gente age de forma que Deus é glorificado. Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus,
capítulo 5, queridos, olha lá. Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras, atitudes, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas atitudes vão glorificar a Deus quando o Espírito Santo ele está exercendo influência sobre nós. Quando nós estamos sozinhos, nossas atitudes nem sempre vão glorificar a Deus. Mas se eu estiver debaixo da influência do Espírito Santo, escute, tudo que você fizer será para a glória do nome do Senhor. Você está pronto para isso? É o Espírito Santo. Ele nos capacita a ter atitudes que glorificam a Deus. Quer ver a segunda atitude, a segunda consequência da influência do Espírito em nós? Vamos ver lá? Segunda consequência, nossas palavras glorificarão a Deus. Então, primeiro, nossas atitudes e agora as nossas palavras. Verdade? Porque às vezes, irmãos, a gente age de um jeito e fala de outro. Mas o que Deus quer é que haja consenso entre o que eu faço e o que eu falo. Amém, queridos? E isso é possível com a influência do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz aqui em Salmos, aqui é muito inspirado esse salmo. Salmo 19, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Salmo 19, versículo 14, diz assim a palavra: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, Deus, quando eu estou sob a influência do Espírito Santo, as palavras da minha boca serão agradáveis ao Senhor, aquilo que eu falar. Então, sempre pense, quando você for falar, você diz, o que Deus quer que eu fale aqui nessa situação? Porque às vezes a gente sai falando, e depois a gente fala, ai meu Deus, o que eu fiz, o que eu falei? Não devia ter dito aquilo, né? Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos influencie, que a presença ativa de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, nos influencie de tal forma que quando a gente falar, as nossas palavras glorifiquem a Deus. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, nossos pensamentos glorificarão a Deus. Então, as minhas atitudes, as minhas palavras e os meus pensamentos, o que você pensa, glorifica a Deus. O que você está pensando agora está glorificando a Deus. Precisamos da influência do Espírito Santo para que os nossos pensamentos também glorifiquem a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Filipenses, muito conhecido texto, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que a Bíblia está dizendo aqui? Eu preciso dessa influência do Espírito Santo para que eu não fique perdendo tempo com pensamentos que não vão edificar, pensamentos daquilo que não vai agradar a Deus, mas que eu peça ao Senhor que me influencie de tal forma, através da presença ativa do Espírito Santo em mim, que Deus me influencie de tal forma que não só as minhas atitudes, não só o que eu digo, mas o que eu penso também, que isso também glorifique ao Senhor. Eu posso ouvir aleluia, aleluia. Então, atitudes, palavras, pensamentos, e a quarta consequência, sabe qual é? Sentimentos. O que a gente sente, do que está cheio o meu coração. Isso está glorificando a Deus? As coisas que eu tenho sentido estão glorificando a Deus? É isso que a gente precisa se perguntar. Isso glorifica a Deus? Deus se agrada disso? Olha o que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Está falando de sentimento. Está falando de coração, queridos. Nós precisamos ter os sentimentos certos, sabe? Sentimentos ajustados. Nós não podemos dizer que estamos sob a influência do Espírito Santo e termos os sentimentos desajustados. O Espírito Santo também precisa entrar nessa área nossa, que é a área emocional. Não só naquilo que eu faço, não só naquilo que eu digo, naquilo que eu penso, mas naquilo que eu sinto. É um conjunto. Deus quer ser Senhor de toda a minha vida. Aleluia. Eu posso ouvir aleluia aí? Deus quer ser Senhor de tudo. Através da pessoa do Espírito. A presença de Deus é capaz de influenciar o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso e o que eu sinto. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Colossenses, foi o que eu falei aqui. Nós precisamos estar revestidos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando
amando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós precisamos ser cheios do sentimento de Cristo. Aleluia! O sentimento de Cristo era carregado de paz e nunca de guerra, mas sempre de paz. Isso é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Então as consequências de estar sob a influência da presença ativa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, a influência vai para as nossas atitudes, palavras, pensamentos e sentimentos. O Espírito Santo vai produzir em nós aquilo que Deus quer. Veja, eu não estou falando de perfeição. Eu nunca mais vou errar, porque agora eu sou cheio do Espírito e nunca mais vou errar. Escuta, não é nada disso. Nós temos limitações, nós erramos, nós pecamos. Mas o que nós fazemos quando pecamos? Precisamos nos arrepender. E essa atitude de arrependimento traz novamente a presença ativa de Deus sobre nós. Você pode ouvir, aleluia. Então, Deus, é claro que Ele quer me aperfeiçoar. Mas se eu errar, se eu me arrepender, a presença virá novamente e Deus vai ser engrandecido na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Quando a presença de Deus não está ativa em nós, é porque o Espírito Santo se entristeceu. É porque eu não me coloquei debaixo da influência dele, de forma que ele influenciasse as minhas atitudes, palavras, pensamentos e sentimentos. E então, se o Espírito Santo se entristece porque eu teimo em fazer a minha vontade e não a de Deus, a presença ativa de Deus, ela pode ser extinta. Isso é muito sério. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Efésios, capítulo 4, versículo 30. A presença ativa de Deus pode ser extinta se o Espírito Santo, que é Deus, se entristecer. Efésios 4, versículo 30. Diz assim a Bíblia, olha: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então eu aprendo aqui que é possível que as minhas atitudes, minhas palavras, meus pensamentos e sentimentos, se não estiverem debaixo da influência de Deus, da presença ativa de Deus, eu vou entristecer o Espírito Santo. E eu posso chegar no nível que a Bíblia diz que eu posso extinguir o Espírito. O que é isso? O Espírito Santo vai embora? Ele sai de mim? Não é isso não. O Espírito Santo vai continuar em nós, porque nós somos salvos. O problema é que eu não estarei mais sob a influência dele, porque a ação dele ficará extinta. Isso é muito sério. Eu me lembro aqui, um exemplo bíblico que você vai lembrar comigo sobre Saul. Tá lembrando de Saul? Segundo alguns historiadores, Saul reinou mais de 38 anos em Israel. Mas logo no início do reinado dele, ele já começa a fazer as coisas do jeito dele. Fala aí comigo, do jeito dele. Sabe, queridos, a diferença é que pra gente estar debaixo da influência de Deus, a gente não pode fazer do nosso jeito, não. Porque a gente acha e a gente quer fazer. Mas será que Deus pensa daquele jeito ali? É isso que a gente tem que pensar. E Saul tinha uma promessa, que ele ia reinar, ele ia ficar, ele foi ungido por Deus, capacitado para aquela função de rei. E ele decepcionou Deus, porque ele não se submeteu à influência de Deus, à presença ativa de Deus. E ele começa a fazer as coisas da cabeça dele, do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. Veja, o Espírito Santo não morava no homem, mas o Espírito Santo havia ungido aquele homem para aquela função de rei. E aí ele desanda completamente. Se você conhece a história dele, ele vivia, mas ele estava morto. Por quê? Porque a influência do Espírito Santo cessou na vida daquele homem. Veja, se você comparar a vida de Saul com a vida de Davi, você vai dizer assim, poxa, Saul pecou muito menos que Davi, porque Davi fez um monte de coisa, Davi matou, adulterou, Davi fez umas coisas esquisitas, né? A gente sabe disso. Mas qual era a diferença entre eles dois? Sabe qual era a diferença entre os dois? Era o que eles faziam quando eles eram confrontados com seus próprios pecados. Enquanto Saul, quando foi confrontado, quando Samuel falou para ele assim, ô Saul, o que você fez? Que barulho de ovelhas é esse que eu estou escutando aqui? Você não matou todo mundo? Não matou todos os animais como Deus tinha mandado? Você não fez? E ele falou assim, não, mas eu fiz, claro que eu fiz. E os animais que a gente trouxe foi para oferecer ao Senhor teu Deus. Ele apresentou desculpas a Deus.
Mas o que traz a glória de Deus não são desculpas, querido. Escute, o que traz a glória de Deus é o arrependimento. Quando Davi tomou Batseba, mandou matar Urias, lembra disso? A Bíblia diz que o profeta falou para ele: você é um homem que fez isso. Você matou uma única ovelha de um pobre homem, tendo muitas à sua disposição. Então ele estava se referindo ao pecado de adultério. E quando Davi escutou aquelas palavras, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. É uma expressão que se usa muito no Antigo Testamento para falar de arrependimento. No Novo Testamento a gente rasga o coração, né? Davi rasgou as vestes e o coração. A Bíblia diz que ele rasgou as vestes, se humilhou na presença de Deus e declarou: pequei contra o Senhor. Então, como é que eu quero ter a presença ativa de Deus se quando eu sou confrontado com o que eu fiz, eu resisto e digo: não, mas eu não estou errado. Eu quero ser Saul ou eu quero ser Davi? Você quer ser quem? Para ter a presença ativa de Deus, para que o Espírito Santo não se entristeça, para que a glória de Deus realmente tenha liberdade de agir na nossa vida. Nós não precisamos ser perfeitos, mas temos que ter um coração arrependido. A Bíblia diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Então, querido, eu descubro aqui que Deus não procura perfeitos, Deus procura pessoas que reconheçam seus erros. E quando a gente reconhece isso e a gente vai à presença de Deus, Ele olha para essa atitude nossa e Ele mantém sobre nós a promessa dele e a influência ativa do Espírito Santo. Você quer ser essa pessoa? Pode dizer aleluia? Coloca aí para mim no chat, para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Então isso é muito sério. Nós precisamos preservar a presença ativa de Deus sobre nós. Senhor, eu não quero ser Saul, eu quero ser Davi. Eu quero ser pronto para me arrepender, pronto para confessar o meu pecado. Eu não quero ser Saul, que apresentou desculpas a Deus. Queridos, eu aprendo que Deus não tolera desculpas, mas Deus ama o pecador arrependido. Você quer ser esse homem? Quando a gente se arrepende, quando a gente se coloca diante de Deus, então Deus terá livre acesso para nos influenciar. Aleluia! E aí a presença de Deus virá sobre nós, nos influenciando a fazer a vontade de Deus. Aleluia! E quando essa presença está sobre nós, quando essa glória vem sobre nós, quando Deus nos encontra disponíveis para a influência do Espírito Santo, eu separei 4 coisas que acontecem aqui e eu vou terminar essa aula aqui em 5, 7 minutos. Primeira coisa que acontece, Ele nos reveste de autoridade para o servirmos. Você, através do Espírito Santo, é revestido por Deus para ser testemunha do Senhor Jesus. Você não vai ter vergonha. Você está cheio de Deus, está sob a influência de Deus, então você está bem, você está tranquilo. Veja, a gente tem problema, irmãos. A gente fala assim: fulano não tem problema não. Eu queria ser fulano, que ele não tem problema. Que isso, todo mundo tem. A diferença é que quando nós estamos sob a influência do Espírito Santo, que é a presença ativa de Deus, que habita em nós, que é nosso dono, então Ele nos reveste de autoridade para viver nesse mundo. E aí nós somos testemunhas de verdade do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é a mesma coisa que poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então é promessa. Jesus falou: olha, quando o Espírito Santo influenciar vocês, quando o Espírito Santo vier na vida de vocês de verdade, com a minha glória, com a minha Shekinah, vocês vão receber poder para ser testemunha onde vocês estiverem. Então a gente vai ter poder para viver nesse mundo e para falar de Cristo. Posso ouvir aleluia aí? Vamos falar de Cristo, queridos. Olha o que a Bíblia diz. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Então, o Espírito Santo é a presença ativa de Deus que nos dá condição, autoridade para sermos testemunhas de fato do Senhor Jesus. Você pode dizer aleluia aí? Aleluia! Segunda coisa que acontece quando eu me rendo à influência do Espírito Santo na minha vida, que é a glória de Deus na minha vida,
O Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado e o mal. Ele nos reveste. Você recebe poder para vencer, irmãos. A gente não recebe um espírito de covardia. A gente recebe poder para vencer por causa do Espírito Santo que está em nós. A presença ativa de Deus em nós. Irmãos, quando nós estamos vivendo do nosso modo, nós não temos poder sobre a carne. A carne nos domina. Mas quando estamos debaixo da influência do Espírito Santo, nós conseguimos dominar a carne. Para a glória do nome do Senhor. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 1. Estou chegando lá. Versículos 21 e 22. Diz assim. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Diz assim. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O Senhor nos selou. O Senhor nos marcou. É como se o Senhor tivesse... Imagina um monte de gente, Deus foi lá e colocou alguns selos sobre nós. O selo fala de identificação. O selo fala de pertencimento. Nós pertencemos a Deus por causa do Espírito Santo. E quando Deus nos selou, Ele nos deu poder e autoridade sobre o pecado e sobre a carne. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus, ó. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia! Isso é promessa. Promessa. Quando eu estou sob a influência do Espírito Santo, que é a vida de Deus ativa em mim, a Bíblia está dizendo que nós receberemos poder contra as forças do inimigo. Você crê nisso? O Senhor está contigo. Você não está só. A presença de Deus está sobre a sua vida, te dando poder e autoridade para que você vença as tentações, vença a carne e vença o diabo. Em nome de Jesus. Amém? Então, quando o Espírito Santo, a presença dele está ativa em nós, ele nos reveste de autoridade para sermos testemunhas. Ele nos dá poder para vencer o pecado e o mal. Terceira e penúltima coisa, ele nos ensina a agradar a Deus. Irmãos, coisa mais linda é quando a gente quer agradar a Deus. Já passou por isso? Você está frente a uma situação e aí você tem que fazer uma escolha. Mas você está sob a influência do Espírito Santo, sobre a influência ativa. E aí você diz, não, eu não vou, muito obrigado. Eu escolho fazer outra coisa, eu escolho agradar a Deus. Como isso mexe com o coração de Deus? Quando a gente escolhe a coisa certa. Você tem escolhido a coisa certa, querido? Olha o que a Bíblia diz aqui em João. Vamos lá. João 16. Chegando lá. João 16, versículos 13 e 14. Você tem um ajudador. O Espírito Santo vai te ensinar a escolher a vontade de Deus. Você quer isso para a sua vida? Que Ele nos ajude. João 16, 13 e 14. Diz assim a Bíblia, ó. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo, ele vai compartilhar conosco, ele vai nos ensinar, ele vai nos ajudar a discernir o bom do ruim, a tomar a atitude certa, porque nós vamos estar sob a influência dele. Queridos, nós não podemos viver nesse mundo de qualquer jeito, do nosso jeito, fazer as coisas que a gente... eu tive uma ideia, vou fazer isso, mas peraí, é a vontade de Deus? Isso é muito importante, porque quando a gente se preocupa em saber a vontade de Deus, isso é sinal que nós queremos estar debaixo da influência ativa da presença de Deus na nossa vida, através da pessoa do Espírito Santo, também. E a quarta e última coisa que o Espírito Santo promove quando nós estamos debaixo da influência dele, o Espírito Santo produz em nós o seu melhor resultado. Sabe qual é o melhor resultado do Espírito Santo? É o fruto do Espírito. É quando Deus produz em nós, resplandece em nós o seu próprio caráter. E isso, somente através de uma vida debaixo da influência de Deus, é possível a gente provar desse caráter de Deus, desse fruto. A Bíblia registra isso em Gálatas, e eu vou terminar essa aula. Capítulo 5, você já deve conhecer bem esse texto, mas a Bíblia se renova. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim, mas o fruto do Espírito, Espírito com letra maiúscula, é amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu já expliquei tanto aqui esses textos, né? Essas palavras. Mas eu quero só passar com você aqui em 1 minuto. Quando o Espírito Santo está exercendo influência da presença ativa de Deus sobre nós, ele vai nos marcar com o fruto dele, com o resultado dele. Então as suas atitudes, palavras, pensamentos e sentimentos, lembra? Serão marcadas pelo fruto, por amor, por gozo. Sabe o que é gozo? Gratidão, satisfação, paz, longanimidade, paciência, aguardar com ânimo, benignidade, fazer o bem, bondade, desejar o bem, fidelidade, na sua versão deve estar fé, que quer dizer fidelidade, mansidão, ter paz, temperança, domínio próprio. Você terá poder sobre a carne e sobre o diabo. Amados, somente através da influência ativa da presença de Deus em nós é que nós seremos capazes de vencer o mal, de andar nesse mundo como servos de Deus, influenciadores do reino, para que possamos abençoar os nossos irmãos, abençoar a nossa família. E onde nós estivermos, nós seremos uns canais de bênção para a glória do Senhor. Ele nos chamou. Sabe? Essa série Presença de Deus, no seu grande resumo e contexto, significa: eu quero mais de Deus presente na minha vida, em tudo que eu fizer, seja naquilo que eu fizer, falar, pensar ou sentir. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos revigore, nos dê uma unção assim, uma alegria, uma vontade de buscá-lo. Que você receba essa unção na sua vida e que você seja essa pessoa cheia da presença de Deus, que a Shekinah do Senhor brilhe na sua vida, influencie você daqui para toda a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe